dois. Boa noite, somos alunos do Instituto Federal do Estado do Mato Grosso, campus Campo Novo do Parecis, e iremos estar apresentando um trabalho da disciplina de microbiologia. O trabalho é sobre os fatores físicos e químicos que interferem no crescimento microbiano. A nossa docente é a professora Andréia Vieira, e os alunos presentes nesse trabalho é a Geisla Pérez, o Gabriel Bordim e a Olenara Rodrigues. As características físicas e químicas do solo, elas são classificadas em atmosfera, que a atmosfera é praticamente o que compreende a porcentagem, composição e nela está a disponibilidade de gases que serão utilizados no metabolismo microbiano. Também tem a água, que influencia diretamente na atividade metabólica do solo, participando de difusões de nutrientes, na motilidade microbiana, influencia também no pH, no potencial redox, e além dela ter uma regulação, ajudar a regular a temperatura e influenciar na aeração. Aí tem o potencial redox, que ele serve como indicativo bioquímico do processo metabólico, que é predominante no solo. Aí também temos a temperatura, que a temperatura ela influencia diretamente na multiplicação e no desenvolvimento dos micro-organismos. Em seguida temos o pH, que afeta na solubilidade dos nutrientes no solo, nos minerais no solo, resultando tipo assim na disponibilidade de nutrientes, que vai chegar à planta. E a fonte de energia, que ela vai fornecer energia, vai ser explicado mais para frente essa parte da fonte de energia. Essa daqui é a estrutura de função das comunidades microbianas do solo. E o solo ele funciona como habitat dos micro-organismos, um dos principais habitats. Tá, agora eu vou falar um pouco sobre a importância da microbiota no solo. Bom, para quem não sabe, microbiota ela é um conjunto de micro-organismos que estão presentes no solo. Esses micro-organismos, eles são responsáveis por processos de mineração de nutrientes. Acabam auxiliando na fixação de nitrogênio e também incrementam os agregados de solo, que auxiliam na produtividade da tal cultura presente. Solo e vida microbiana. O solo é um dos principais compartimentos da biosfera, em termos de reservatórios biológicos, além de funcionar como um importante reservatório de água, suporte essencial do sistema agrícola e atividades humanas. Ou seja, ela é tanto principal na área agrícola e na atividade humana, no caso, né, para cumprir as nossas necessidades humanas. Os fatores reagentes de microbiana, que a diversificação microbiana, ela encontra-se diretamente relacionada com um conjunto de fatores abióticos. O que seriam esses fatores? A atmosfera, a temperatura, a água, o pH, o potencial redox, as fontes nutricionais, entre outros. E também os bióticos, que no caso seria o que seria bióticos? Seria a genética microbiana, a interação entre os micro-organismos e entre outros. Que esses fatores eles permitem um desenvolvimento microbiano e a estruturação da comunidade dos seres vivos do solo, a comunidade viva do solo. Aqui temos um esqueminha onde meio que está explicando lá, primeiramente, a matéria orgânica do solo, que apresenta em torno de 58% de sua composição constituída por carbono. Da matéria orgânica que se torna um substrato energético para o crescimento microbiano. Essa matéria vai ajudar os micro-organismos a se desenvolverem. Aí a microbiota, que realiza a mineração, que vai transformar esse nutriente em minerais, em nutrientes para a planta. A mineralização e imobilização dos nutrientes. E também realizam a decomposição de resíduos de formação do humus e na liberação de nutrientes que podem ser utilizados pela planta.
Tá, eu vou falar sobre a temperatura cardeais. A temperatura em si, ela influencia na atividade das células dos organismos. Elas podem tanto acelerar ou retardar o processo metabólico desses micro-organismos. Cada micro-organismo ele vai ter um valor ótimo para sua multiplicação e também no seu desenvolvimento. O valor ótimo desse micro-organismo, ele vai depender do seu aporte enzimático. E eles também podem ser divididos em psicrófilos, que são menos que 20 graus Celsius, mesófilos, que são entre 20 e 40 graus Celsius, termófilos, que são mais que 40 graus Celsius, e temos os hipertermófilos, que é aqueles procariotos que crescem em temperaturas que são elevadas de 60 graus Celsius. Bom, dentro desse micro-organismo, existem adaptações. É o crescimento otimizado em diferentes temperaturas, que deve-se ao fato de que esses organismos possuem adaptações que possibilitam o seu desenvolvimento, como, por exemplo, a mudança conformacionais nas proteínas, que é o grau de saturação dos ácidos graxos presentes nas membranas e entre outros, ou seja, eles necessitam dessa adaptação para melhorar o seu desenvolvimento. As interações microbianas positivas, elas são classificadas em duas, que é a interação mutualística. O que seria essa interação mutualística? É uma forma de simbiose, na qual os micro-organismos eles recebem benefícios da associação, e também tem a comensalismo, que é a agregação um exemplo da interação mutualística é a agregação das algas, ou a agregação das algas ou cianobactérias, com os fungos conhecidas como os líquens. E o comensalismo, o que seria o comensalismo? Ele é a associação em que um dos organismos recebe benefícios e o outro não. O outro sofre mais dano. Não, o outro não é afetado. No caso, tipo assim, um exemplo seria os fungos que degradam a celulose, transformam a celulose em glicose, que é o aproveitamento das bactérias. Que é aproveitar pelas bactérias, quer dizer. Eu vou falar agora sobre as interações microbianas negativas presentes. São eles antagonismo, predação, parasitismo e competição. Vou estar falando um pouquinho sobre cada um. O antagonismo, ele produz substâncias que vai impedir o crescimento do outro indivíduo. Um exemplo que eu posso dar é o micro-organismo que acidifica o solo. E nisso, o solo vai se tornar inadequado para a sobrevivência do outro. Temos a predação, que é quando consomem o outro. Um exemplo vai ser os protozoários, que consomem as bactérias. Também tem o parasitismo, que é quando se beneficia do metabolismo da interação. Vai ser a relação entre patógeno e plantas, e também ocorre com fungos patogênicos, que podem invadir as plantas e obtém a sua energia a partir delas. E essa interação, ela também é denominada de simbiose antagônica. E também tem a competição, que é quando competem por nutrientes, sendo comum ocorrer em micro-organismo e entre as plantas. Bom, a rizosfera é as plantas que são capazes de moldar a comunidade microbiana das rizosferas, principalmente por meio da exudação radicular liberada pelas raízes, criando com isso um ambiente próprio chamado de rizosfera, ou seja, ela é como se fosse independente, né? Que ela mesma cria a sua comunidade, molda e cria a sua comunidade microbiana. Compreende-se também que as alterações radiculares podem ter
sua ocorrência relacionada com o desequilíbrio biológico. Uma melhor compreensão da organização e do funcionamento das exosferas é a peça-chave no desenvolvimento de manejo do solo, mais eficiente em suprir as demandas das plantas. Aí aqui a gente tem aqui a raiz, né, e as exosferas em volta. Aqui é uma imagem ilustrativa, né, para a gente visualizar melhor. Tá, agora eu vou falar um pouquinho sobre o metabolismo. Em si, esse termo, metabolismo, ele se dá a devido à soma das reações químicas que ocorrem dentro de um organismo vivo. E essas reações químicas, elas podem ser divididas em duas classes, sendo elas as reações catabólicas, que são as que liberam energia, e aquelas que requerem energias, que são anabólicas. As catabólicas, elas são reações hidrolíticas, que é quando se usam água, e são exergônicas, que quando produzem energia. Um exemplo é quando a quebra do açúcar, que vira glicose, frutose, etc. Em dióxido de carbono e água, que libera, a catabólica, ela libera o ATP. Temos também a reação anabólica, que é quando envolve reações de síntese por desidratações, ou seja, reações que vão liberar a água. E são também endorgônicas, quando consome energia. Um exemplo disso seria a síntese de proteína, que são a partir de aminoácidos, ou a construção de polissacarídeo, a partir de açúcares simples. E as reações anabólicas, elas vão consumir o ATP. Vou dar uma continuidade que a Geisa estava dizendo sobre a diversidade microbiana. A perda de diversidade microbiana dos solos é prejudicial à conservação do ambiente, pois o micro-organismo, além da capacidade de mineralizar compostos organoclorados, se constitui num recurso genético que pode ser usado para biorremediação ou biorrecuperação de solos contaminados por exemplo, agrotóxicos. A diversidade microbiana do solo, o que é o solo? O solo é um compartimento que ocorre em inúmeras reações metabólicas complexas, sendo que os micro-organismos são os principais encadeadores dos fenômenos, que é a fonte de energia. O que seria a fonte de energia em si? Que os micro-organismos, eles categoricamente podem ser categorizados ou fototróficos, como fototróficos ou quimiotróficos. Os fototróficos, eles utilizam a luz como fonte primária de energia. Já os quimiotróficos, eles dependem de reações de oxidação e redução dos compostos inorgânicos e orgânicos para gerar a ATP, que é a energia. E a fonte de carbono e nutrientes classificada entre autótrofos e heterótrofos. Os autótrofos, eles utilizam a fonte de carbono inorgânico, como o CO2, e os heterotróficos, que eles fornecem fonte de carbono orgânica. Muitas vezes pode ser encontrada na matéria orgânica do solo mesmo. Tá, dando continuidade sobre a diversidade microbiana do solo, temos também a fonte de energia, que seria que essa imagem ilustra um processo que só são possíveis de ocorrer em função da presença ou ausência de oxigênio no ambiente. O nome micro-organismos aeróbicos são aqueles com capacidade de exercer seu metabolismo em uma atmosfera contendo O2, que atua como receptor ou também um aceptor final de elétrons. Em contrapartida, são denominados micro-organismos anaeróbicos, aqueles em que geralmente o O2 é tóxico ao seu metabolismo. Nesse caso, outros elementos serão utilizados como aceptor final de elétrons,
no lugar do O2, como compostos inorgânicos oxidados, como NO3, SO4, CO2. E na respiração anaeróbica, ou compostos orgânicos seriam o piruvato e o acetaldeído. O redox no metabolismo microbiano. Através dos valores do potencial, é possível saber se o solo está favorecendo o processo aeróbios ou anaeróbios e se compostos químicos como óxido de ferro, alumínio ou nitrogênio estão quimicamente reduzidos ou em suas formas oxidadas. Bom, aqui eu tenho um esquema, né, da respiração aeróbia, respiração anaeróbia e a fermentação entre elas, e a respiração anaeróbica e o metanogênese. Esses são os valores, né, desse potencial redox, ou os valores potenciais em suas relações do metabolismo predominante do solo. Bom, o solo de clima tropical apresentam um microbiota com grande capacidade de suportar variações contínuas no potencial redox, não alterando drasticamente a sua estrutura. No entanto, quando esses solos são condicionados por um período de longo prazo e a sua mesma potencial redox sem flutuações, há grandes alterações na comunidade microbiana, com grande prevalência de espécies de metagênicas e redutores, em solo redutores. Essas são algumas das nossas referências. Então, boa noite.